Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Hoje o nosso grupo vai falar sobre condomínios de lotes e condomínios urbanos simples. Eu me chamo Marina Braga e o grupo é composto por mim, pela Paula Raíssa, Rebeca Victória e pela Yasmin Biapina. Bom, um condomínio de lotes é uma espécie de condomínio edilício onde cada um daqueles lotes corresponde a uma futura construção. Cada um desses lotes é de utilização exclusiva do seu proprietário. Esse proprietário, ele também é responsável pela fração ideal desse imóvel, bem como ele e os outros proprietários dos terrenos em volta, todos eles são vinculados como coproprietários das áreas comuns. E também eles respondem e estão sujeitos às regras de convivência e manutenção convencionadas. Então, fração ideal. A fração ideal, ela é o quanto de um terreno pertence a cada condômino, ou seja, é feito um cálculo que soma as áreas de propriedade exclusiva com as áreas de propriedade comum. O resultado define qual a porção do terreno do condomínio que pertence a cada proprietário. Ao realizar a compra de uma unidade dentro de um condomínio, o proprietário recebe a escritura da fração ideal. Sem a determinação da fração ideal, o incorporador não pode registrar o condomínio do cartório de imóveis. E o artigo 32 da Lei 4.591 determina que o profissional responsável pela construção e comercialização da edificação poderá negociar unidades autônomas apenas após fazer o registro de incorporação no registro de imóveis, apresentando, entre outros documentos, a discriminação das frações ideais de cada unidade. Então, no slide só constam duas, porém, segundo a Lei Federal número 6.766 de 1979, o parcelamento de solo urbano poderá ocorrer mediante 3 modalidades, que são o loteamento, o desmembramento e o condomínio de lotes. Os lotes a serem gerados deverão respeitar os parâmetros de ocupação estabelecidos nas legislações federais, estaduais e municipais relacionadas ao imóvel e deverão conter infraestrutura básica, conforme estabelecido no inciso 5º do artigo 2º da Lei Federal do Parcelamento do Solo. Sobre o desmembramento, ele é a subdivisão do terreno em lotes destinados à edificação, com o aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias de logadouros públicos e nem do prolongamento dos já existentes. Em relação ao loteamento, ele é a subdivisão do terreno em lotes destinados à edificação, com a abertura de novas vias de circulação e de logadouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias já existentes. E quanto ao condomínio de lotes, ele é o empreendimento caracterizado pelos terrenos, em que partes são propriedades de uso exclusivo e partes são propriedades de uso comum dos condôminos, aplicando no que couber do condomínio de lotes o disposto sobre condomínios, respeitada a legislação urbanística, onde a construção das edificações não fica vinculada ao projeto urbanístico. Bom, como a Paula mencionou, o desmembramento é quando ocorre a divisão de um grande lote de terra, seja esse lote urbano ou rural, é quando ocorre a desmembração desse lote em outros menores, e aí tem que conferir quais são as medidas exatas, porque cada município tem as suas medidas específicas de lote. Aí é quando ocorre essa divisão, já aproveitando o sistema viário existente. Ou seja, você divide o lote, mas você não precisa criar uma nova via de acesso, abrir caminhos para acessar esses lotes. Porque o desmembramento, ele aproveita justamente aqueles que já existiam. Então, em suma, você tem o seu lote de terra, você divide ele em lotes menores, isso, claro, respeitando as medidas exigidas pelo município, e nele você aproveita a via de tráfego que já existia sem necessidade de criar novas, como a gente ilustra aqui. E para você poder fazer essa divisão com o seu lote, você precisa primeiro verificar na prefeitura da sua cidade quais são as medidas mínimas de um lote para que você possa dividi-lo, e também é saber se essas áreas em questão fazem parte já de um sistema viário, porque, como eu falei, o desmembramento aproveita o sistema viário já existente, e saber se essas áreas já possuem infraestrutura mínima. Aí os documentos que você vai precisar juntar: requerimento assinado pelo proprietário, certidão atualizada da matrícula do imóvel, levantamento topográfico, importante, planta da propriedade e memorial descritivo,
certidão negativa de tributos com o município, comprovação de pagamento de taxa, e tudo isso é levado ao cartório de registro de imóveis. O loteamento ele é uma divisão da gleba pública ou particular de um conjunto de lotes destinados à edificação com abertura de vias e logradouros. Denomina-se também como loteamento o local onde ocorreu essa divisão. O responsável pela criação de loteamento é o loteador, que pode ser um órgão público, uma cooperativa, uma empresa privada ou até mesmo um cidadão comum. Independentemente de quem for o loteador, a venda de terrenos somente poderá ocorrer após a aprovação do projeto do novo loteamento pela autoridade pública. Ou seja, o loteamento é uma forma de parcelamento do solo, fracionado em porções menores, e essas porções são chamadas de lotes. Aí um complexo de lotes pode ser chamado de loteamento. Os requisitos são os seguintes: para ser implementado, um loteamento precisa ter seu projeto aprovado pela autoridade pública, como eu mencionei. O projeto deve obter a licença ambiental, ter estudo de geotecnia do solo e adequação à legislação de cada cidade. Também deve constar a topografia do terreno, as áreas institucionais, as vias de acesso, as redes de drenagem fluvial, e as instalações para saneamento básico, eletricidade e telefonia. Os custos e a construção da infraestrutura básica de um loteamento cabem ao loteador. Por serem feitas pela prefeitura, quaisquer cidadãos podem transitar entre as vias públicas. Os documentos necessários são o título de propriedade ou certidão de matrícula, no caso, o histórico da propriedade dos últimos 20 anos, com os comprovantes das certidões negativas de tributos municipais residentes sobre imóvel, estaduais e federais, ações reais alusivos ao imóvel no período de 10 anos, ações penais referentes a crime contra o patrimônio e a administração pública, as certidões dos cartórios de protestos de títulos no nome do proprietário da terra pelo período de 10 anos, ações pessoais em relação ao loteador pelo período de 10 anos também, ações penais contra o proprietário no período de 10 anos, cópia do documento que comprove o loteamento aprovado no termo que mesmo foi averiguado pela prefeitura, exemplar do contrato de promessa ou de promessa de venda, de promessa de cessão, e se a pessoa for casada, ela precisa apresentar uma declaração que o cônjuge ele está consentindo com aquele loteamento. Eu e a Ibiapina vamos falar um pouquinho sobre condomínio urbano simples, que diferente do condomínio de lotes, fala sobre construções feitas nesses lotes. Segundo estimativas, em torno de 50% dos imóveis no Brasil são irregularizados, seja com a questão do nome do proprietário no cartório ou com a questão de construções feitas que não são regularizadas, quando já há uma construção. E há situações que ocorrem, por exemplo, os pais cedem uma parte do seu lote para os filhos ou parentes, ou fazem uma segunda construção para alugar, ganhar uma renda extra, e não regulariza. Então, a gente vai falar sobre o condomínio urbano simples, que é esse processo de regularização dessas segundas construções que são feitas em lotes. Como eu já falei, ocorre nesse tipo de caso, a parte de ceder, uma parte do seu lote, enfim, ou você mesmo construir. Mas a gente tem alguns artigos que eu vou citar aqui do Código Civil que tratam um pouquinho dos problemas que essa irregularização trazem para a gente, O primeiro é o impedimento da sua comercialização por meio de financiamento imobiliário e que seus possuidores tenham os direitos de proprietários, ou seja, sejam considerados proprietários, no caso eles só serão possuidores. O artigo 1245 do Código Civil diz: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Parágrafo 1. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser hábito como dono do imóvel. Ou seja, legalmente falando, o dono vai ser considerado proprietário, mesmo que o possuidor daquela construção alheia ao lote tenha pago onerosamente, mesmo que tenha sido doação. E o segundo problema é a questão dos herdeiros também, porque como o dono é considerado, como diz no artigo 1253, o proprietário do lote, na causa de herdeiros vai dar um probleminha ali. 1253 do Código Civil. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. Então, para fazer essas regularizações, foi criada a Lei da Regularização Fundiária, que trata sobre o condomínio urbano simples. É uma modalidade especial de condomínio que tem como objetivo, como eu já falei, regularizar essas construções.
De acordo com o artigo 61 da Lei de Regularização Fundiária, diz: quando o mesmo imóvel contiver construções de casas ou cômodos, poderá ser instituído, inclusive para fim de REUB, condomínio urbano simples. Quando o artigo cita mesmo imóvel, está se referindo ao terreno como um todo, que deverá ser matriculado no registro geral e todas as construções que houver naquele lote, incluindo áreas em comum. As unidades autônomas são as construções realizadas no imóvel que são utilizadas da forma privativa pelos seus possuidores. Tratando um pouquinho da legislação, até o advento da Lei 13.465 de 2017, a gente só conhecia no direito civil brasileiro duas espécies de condomínios, que eram os condomínios gerais, também conhecidos como condomínios tradicionais, disciplinados pelo artigo 1314 do Código Civil, e também os condomínios edilícios, disciplinado pela Lei 4.591 de 64. Após a edição da Lei 13.465 de 2017, foram trazidas duas novas espécies de condomínio de lotes. Entre elas, está aí o condomínio urbano simples. Dessa lei que versa sobre o condomínio urbano simples, a gente tem o artigo 61 a 63. Eu não trouxe aqui no slide, mas eu acho bem interessante os colegas darem uma olhadinha depois, é bem interessante esses 3 artigos. Além disso, como complementa essa lei, em 15 de março de 2018, também foi editado o decreto número 9.310. Ele institui as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana. Que trata acerca do condomínio urbano simples. A gente tem os artigos 69, 70, 71 e 72. Eu trouxe também 3 ADIs que estão em andamento no STF, que versam acerca dessa mesma lei, a 13.465. Elas estão em andamento e a tese utilizada pelos requerentes é de que, enquanto essa lei estiver em vigor, ela pode acirrar conflitos fundiários e possibilitar a perda de bens públicos e a configuração de situações irreversíveis para a sociedade. Eles citam especialmente na configuração dos espaços urbanos e na garantia de direitos fundamentais. E no mérito, pretende a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos questionados. Nesse sentido, os condomínios urbanos simples representam uma alternativa inovadora e eficaz para atender às necessidades de organização e gestão de áreas urbanas. Em suma, o condomínio urbano simples pode ocorrer em 2 ocasiões, que é quando existe em um mesmo loteamento múltiplas residências, como é o caso das chamadas casas de fundo, ou então, quando o terreno tiver uma edificação na qual haja mais de um cômodo com acesso autônomo. Essa questão do acesso autônomo é muito importante para a caracterização do condomínio urbano simples. Não é permitido estabelecer, por exemplo, quartos no mesmo local como condomínio urbano simples. Há necessidade dessa unidade autônoma e a independência funcional e de acesso rápido. Também é necessário, a devida aprovação do condomínio por parte do município. O município deve aprovar o projeto, tem que estar de acordo com a legislação municipal, em especial com o plano diretor e com as leis de uso e parcelamento de solo e com o Código de Obras. Assim como as demais construções, tem que ter a prova do respeito das determinações do Código de Obras e é feita por meio de uma inspeção no imóvel por profissional qualificado. Ele deve fazer um laudo que consta a planta de todas as construções realizadas no terreno, inclusive as áreas em comum. Além disso, por se tratar de um condomínio, cada estrutura deve vai representar uma unidade imobiliária independente e, consequentemente, terá o seu registro no cartório de imóveis. Em relação à administração, embora as regras possam ser aplicadas às dos condomínios de edilício, também os condomínios urbanos simples podem optar também por uma via mais simples, por meio de documentos particulares.
É importante frisar que esses documentos particulares, apesar de não ter uma legislação específica, quando uma pessoa vai adquirir o imóvel, ele só vai valer se essa pessoa tiver ciência antes de adquirir. Caso não haja acordo entre os condôminos, nesse caso, dessa convenção, documentos, nesse caso, as regras de condomínio edilício previstas no a partir do artigo 1331 do Código Civil, devem ser aplicadas, de modo que, em uma assembleia, as decisões devem respeitar o quórum de votação estabelecido por lei. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão após a transformação em condomínio. Como a Ibiapina já falou, tem que ter a aprovação, o município tem que aprovar o projeto segundo a legislação municipal, como ela falou, pelas leis de uso e parcelamento do solo, de acordo com o plano diretor e com o Código de Obras. O plano diretor é a lei que vai ordenar que áreas podem possuir construção, que áreas são de importância histórica e a altura máxima que pode ser construída ali. Já o Código de Obras tem como objetivo, bem óbvio, estabelecer os parâmetros mínimos de segurança para aquela construção e para a moradia futura. A prova de respeito a essas determinações é feita por meio de inspeção no imóvel, que vai ser feita por um arquiteto ou um engenheiro, que vai apresentar o laudo de vistoria na prefeitura e só então vai vir essa aprovação. E nesse laudo vai constar a planta de todas as construções realizadas no terreno, inclusive das áreas em comum, e para que ocorra a aprovação do habite-se, que é um documento expedido pela prefeitura que atesta se um imóvel está em condições mínimas de ser habitado. Em conclusão, a gente tentou, por meio desse trabalho, abordar as características fundamentais do condomínio de lotes e do condomínio urbano simples, trazendo legislações, características e requisitos. O condomínio de lotes, no geral, é uma modalidade de condomínio edilício e oferece liberdade para a construção de casas em terrenos divididos em unidades autônomas. Ele é introduzido pela Lei 13.465 e estabelece a necessidade de registro no cartório de imóveis. No entanto, terceiros adquirentes que desconhecem acordos por escrito entre os condôminos não estarão vinculados por eles, a menos que tenham conhecimento prévio. Por outro lado, o condomínio urbano simples é uma inovação no direito imobiliário e ele permite a subdivisão de imóveis em unidades autônomas, facilitando a compra, a venda e o financiamento de unidades individuais. Conforme a gente trouxe aqui, ele é estabelecido pela Lei 13.465 e o Decreto 9.310, e também trouxemos aqui, destacamos as ADIs que estão correndo no STF. Em resumo, tanto o condomínio de lotes quanto o condomínio urbano simples representam abordagens flexíveis para o uso de propriedades imobiliárias com implicações significativas para os direitos e obrigações dos proprietários. A regularização desses condomínios simplifica a venda por financiamento e oferece oportunidades para o mercado imobiliário. Aqui as referências e esse é o trabalho. Muito obrigada.